Recentemente contamos a verdadeira história do Titanic aqui no canal, e vocês gostaram muito. Então dessa vez decidimos trazer para vocês uma outra história do Titanic. O porquê desse gigantesco navio nunca ter sido trazido de volta. Então antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! O joinha, galera, significa que você gosta do vídeo e apoia ele aqui no canal. Demorou? Então, deixou o joinha? Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, como que vocês estão? Tudo suave? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou Daniel Molo. E mesmo você sendo jovem, criança ou independente disso, você já deve ter ouvido falar sobre o Titanic. É quase impossível não conhecer a história desse navio. Se não conhece a história completa, vai ver o nosso outro vídeo. Mas só para dar uma pincelada, um gigantesco navio que afundou há mais de 100 anos. E a sua história é repleta de mistérios e continua sendo passada de geração para geração. Tá, todo mundo sabe que o navio então afundou e existem algumas teorias do que realmente teria afundado o navio. Isso a gente já falou no nosso outro vídeo. Mas o que muitos não sabem é por que o navio nunca foi trazido de volta até hoje. Por que eles não tiraram do fundo do mar? E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Em 15 de abril de 1912, o maior navio da época, o Titanic, afundou, ficando totalmente lá no fundo do mar. Muitos filmes foram feitos desde então, para contar a história do navio que nunca afundaria, mas que infelizmente não conseguiu nem completar a sua viagem de inauguração. Na época, o Titanic era o maior navio de passageiros do mundo, levando a bordo mais de 2.000 pessoas. Mas quando o navio afundou, nem todo mundo conseguiu se salvar. Das mais de 2.000 pessoas, foram salvas aproximadamente apenas 700 pessoas. Nesse tempo, uma viagem dessa, no maior navio do mundo, era só para quem tinha muito dinheiro. Então, galera, quando o navio afundou, ele acabou levando junto com ele algumas pessoas e também todos os bens que essas pessoas tinham, como dinheiros, carros, roupas e até mesmo joias importantes. Junto com as pessoas, o navio levava uma coleção imensa de joias, avaliados em torno de 300 milhões de dólares, muito dinheiro em joias. E obviamente que os parentes das pessoas que morreram ficaram muito tristes por perder seus familiares, mas também não esqueceram que lá no fundo do mar havia uma enorme fortuna em joias e dinheiros que pertenciam às vítimas dos familiares. Então muitos parentes pediram que o Titanic fosse trazido de volta, para conseguir recuperar o que tivesse lá, alguns pertences, algumas joias de famílias, não se sabe. Porque além do dinheiro, né, do valor material, existe ali um valor emocional, né, são objetos que pertenciam a parentes. Então os familiares queriam aqueles objetos de volta. Obviamente que as pessoas familiares ficaram tristes pelas suas perdas, mas mesmo assim muitas pessoas não abriram mão e abandonaram a fortuna que tinham no navio e até mesmo as questões emocionais que ligavam aos parentes falecidos. Com tudo isso, muitas pessoas pediram a volta do Titanic para a superfície. Mas por que será que eles não trouxeram o navio de volta? Deixaram ele lá no fundo do mar? Apesar da fortuna que havia no navio, não era possível trazê-lo de volta. O problema, galera, é que durante muitos anos, a localização exata do Titanic era desconhecida. E aí você deve estar se perguntando, como é possível perder um navio tão grande como esse? Não tinha nenhuma coordenada salva do local onde ele afundou? O problema foi que ele não afundou em uma baía pequena. Ele afundou no meio do Atlântico Norte, um oceano grande, o que dificultou as coisas ainda mais. Apesar de ter quase 300 metros, não foi nada fácil encontrar onde o Titanic realmente estava. E como o navio só parou no fundo do mar, dificultou ainda mais as buscas pelo Titanic. Os operários de rádio até mandaram a localização exata onde o navio estava. Mas o problema mesmo foi que depois que ele começou a afundar, ele poderia ter ido para qualquer outra direção. E tem mais um detalhe, o navio se partiu ao meio, e isso dificultou ainda mais deles encontrarem. Mesmo assim, as pessoas queriam ele de volta. E mesmo sem saber ainda onde ele estava, várias ideias foram surgindo para poder trazer ele de volta. Até porque era muito dinheiro que tinha lá, né? Mas não era uma missão tão fácil assim, pois mesmo achando o navio, ele era muito grande e pesado e ainda estava debaixo da água. Não era uma missão nada fácil. Mas uma das ideias que surgiu para poder trazer ele de volta seria a ideia de usar submarinos equipados com eletroímãs e assim trazer ele de volta. Só que no meio dessa discussão de ir recuperar o Titanic, aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E naquele momento então, a ideia de retirar o Titanic foi totalmente esquecida. Mas em 1953, a discussão sobre a volta do Titanic voltou. Uma empresa britânica de construções de embarcações tentou mapear o fundo do oceano no local onde supostamente o Titanic teria afundado, para ver se eles encontravam de fato o Titanic, mas essa ideia também não deu muito certo.
Em 1966, o inglês Douglas Hulley começou um projeto de 5 milhões de dólares para encontrar o Titanic. Ele garantia resgatar o Titanic de qualquer jeito. Mas todas as ideias e propostas que as pessoas levantavam para trazer o Titanic de volta eram ideias inviáveis. Só que, galera, eles queriam trazer de volta o Titanic, mas nem sabiam a localização exata do Titanic. Foi somente em 1985 que o Titanic foi realmente encontrado. E isso graças a um aparelho à prova de águas profundas, chamado Argo. Os destroços do Titanic estavam espalhados por uma área de 1.700 metros quadrados e a uma profundidade de quase 4.000 metros. Por isso que ninguém encontrava ele. E o bico do navio, galera, era tão pesado que fez com que o navio afundasse ainda mais dentro do solo, ficando parte do navio enterrado no fundo do mar. E a 800 metros estava a outra parte do navio. E ali próximo também estavam os destroços da parte central do casco do navio. O navio se dividiu em vários pedaços. Ao redor dessas estruturas grandes do navio, haviam objetos pequenos, como um prato, castiçais e outras coisas do tipo que faziam parte do navio. Muitos desses objetos estavam muito bem preservados, mas infelizmente o navio em si estava totalmente destruído. E por ter ficado muito tempo debaixo da água, o navio já estava podre. No bico do navio foi deixado um aviso, pedindo a todas as pessoas que chegassem próximas de deixar em paz o navio e não mexer nele. Depois de ter encontrado então o Titanic, ele foi estudado de várias maneiras, principalmente para poder trazer ele de volta. E eles chegaram à conclusão que ficou tanto tempo debaixo d'água que se tentassem trazer ele de volta, o casco dele ia quebrar em vários pedaços. E o navio iria ficar ainda mais repartido no fundo do mar. Como o navio já estava podre, qualquer esforço poderia fazer ele simplesmente desmanchar. E não iria adiantar de nada. Mas como eles queriam trazer de volta o navio de qualquer jeito, várias ideias surgiram para ajudar. Mas infelizmente quase todas eram inviáveis. Algumas ideias como, por exemplo, congelar todo o casco com nitrogênio líquido para que ele pudesse flutuar até a superfície, como se fosse um cubo de gelo. Ou se não, fazer o navio flutuar enchendo ele de bolinhas de ping-pong. Imagina o tanto de bolinha que teriam que usar. São umas ideias um pouco malucas. Mas infelizmente, como o navio já estava todo zoado, qualquer coisa, qualquer esforço, não iria adiantar de nada. No final das contas, iria destruir ainda mais o Titanic. Querendo ou não, acabou se tornando um patrimônio histórico ali no fundo do mar. Concluindo então, os pesquisadores decidiram não tirar o Titanic de lá, que o melhor para o navio seria manter ele lá, isso para preservar ele. Mas mesmo assim, como ele ainda continua no fundo do mar, o navio acaba lentamente sendo destruído da mesma forma, pois agora o navio que fica no fundo do mar virou uma atração turística, onde turistas mergulham para ver o Titanic e até mesmo tiram parte dele para levar para casa. E isso obviamente faz com que ele se deteriore ainda mais. Em vez de somente visitar o Titanic lá no fundo do mar, algumas pessoas acabam levando pedaços, resquícios, para poder provar, né, que realmente foi lá e visitou o Titanic. Mas por que não prova com a foto, né, mano? Oh. E o navio afundou com várias coisas importantes nele, que já desapareceram roubadas por turistas, como por exemplo o sino do navio e até mesmo o farol do mastro desapareceu. Certeza que alguém foi lá e passou a mão, porque quando o navio caiu, esses itens estavam lá no fundo do mar. Mas hoje não estão mais lá. Mas em 2004, um acordo internacional foi assinado para proteger o local onde o Titanic afundou, para manter ele preservado e protegido. Anos depois, em 2012, o navio ficou sob proteção da Unesco. E depois disso, retirar o navio lá do fundo do mar se tornou algo definitivamente impossível, já que se tornou um patrimônio protegido da Unesco. Agora, o Titanic é uma herança cultural da nossa terra, que se encontra no fundo do oceano. E vai continuar no fundo do oceano até ele sumir por completo, porque até então ninguém vai tirar ele do fundo do mar. De acordo com cientistas, o que sobrou do navio pode acabar sendo destruído em 20 e 30 anos, pela própria desintegração natural. Depois de um século já estando lá no fundo do mar, hoje o Titanic não é a mesma coisa. Está praticamente irreconhecível. E daqui a alguns anos vai ser mais irreconhecível ainda. Só sobrando uns pedaços e os castiçais, os pratos e mais nada. Mas é melhor assim, né? Porque se eles fossem trazer pra cima, sobrar... ele iria desintegrar e já iria acabar ali mesmo. Então uns pedacinhos. Então é melhor deixar lá que o tempo que for durar, vai ser, né? Ninguém vai mexer lá, né? Ninguém tem que ir lá roubar o negócio. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. A gente só fez esse vídeo porque no vídeo anterior do Titanic, vocês pediram muito pra gente trazer um outro vídeo a respeito do Titanic. Vocês gostaram tanto do Titanic que a gente até ficou feliz. Então nada melhor que contar uma outra história sobre isso. Eu acredito que vocês não sabiam dessa história. Com certeza. E se vocês então gostaram e acharam interessante,
deixa o seu like aí, porque o seu like ajuda muito a gente aqui a fazer mais vídeos. E compartilhe também esse vídeo para um amigo que não sabe dessa história e gosta do Titanic. Assistiu outro vídeo, se sabe que assistiu, já manda esse pra ele que ele vai com certeza assistir e gostar também. É isso mesmo, galera. Clica aqui embaixo, já compartilha agora no Facebook ou no WhatsApp. Manda aí pros seus amigos, pá. Sua família, grupo da família. Olha, galera, pá! Vídeo novo do Você Sabia? E lembrando também que como esse vídeo foi sugestão de vocês, deixa aqui embaixo outro tema, outra sugestão, outra história que vocês gostariam que a gente contasse aqui no canal. As nossas redes sociais estão aqui na tela. Dani Moore, Lucas Marques e Você Sabia Vídeo. Segue a gente lá. Manda lá um barquinho. Pra mim também, pode mandar o barquinho, demorou? Assista o vídeo de ontem que saiu e aguarde o vídeo de amanhã. E que também tá muito da hora. Galera, então ficamos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso tudo, pessoal. Valeu!